Bom, pessoal, boa noite. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, não é isso? A gente esperou um pouquinho o pessoal chegar e vamos favorecer aí quem chega primeiro, né? Quem chega na frente, porque senão a gente tem que fazer vocês esperarem aí. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação e, como eu tinha dito no início, a gente costuma deixar as perguntas mais para o final para ficar mais organizado, tá? Então, pode anotar aí as suas dúvidas que a gente vai responder todo mundo. Beleza? Então, boa noite a todos e obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, pela audiência. Eu vou colocar para apresentar a tela aqui e se não estiver aparecendo, vocês falam para mim fazendo favor, o pessoal que tá nos bastidores aí ajudando, tá bom? Vocês estão conseguindo, tá conseguindo ver aí, Fabiana? Tá aparecendo a apresentação e tá me aparecendo também? Só dá um ok, fazendo favor. Sim. Então tá bom, vamos lá, gente. Então, o objetivo nosso aqui hoje é a gente falar sobre, né, os diferenciais comerciais, né, que a indústria de laticínios pode obter para poder se destacar nesse mercado aí, né, que é bastante concorrido, né, é um mercado bastante competitivo, é um mercado tradicional, é um mercado que cresce, né, vem crescendo aí nos últimos anos, mas que, de fato, ele tem bastante particularidades por a maioria dos produtos serem muito perecíveis, serem refrigerados e ter bastante condicionantes aí que deixam uma certa complexidade para se trabalhar com produtos aí do setor de indústria de laticínios, tá certo? Então, vou falar um pouquinho da empresa aqui, acho que tem gente aqui que já conhece, mas eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem, né? A gestão foi criada em 2001, né? E por acaso ontem fizemos 20 anos, né? Completando 20 anos nessa jornada. Nós nascemos no setor lácteo e hoje também atuamos em alguns outros ramos, né, diversos da indústria de serviços e indústria de alimentos. Algumas soluções que nós temos aqui, a parte de projetos, né? A gente tem concepção aí de projetos arquitetônicos, projetos na área de dimensionamento de novas fábricas, de ampliação, questões regulamentares como CIF, IMA, etc., e vigilância sanitária. Trabalho na área de gestão da qualidade também, estudo de investimento, projetos na área de gestão ambiental, então toda a parte aí de legalização ambiental, processos ambientais, documentação, registro, também nós atuamos também no segmento interno da fábrica para que minimize e reduza esse impacto, sistemas de informação e também com consultoria de gestão para resultados. Então, a parte comercial que a gente vai apresentar para vocês aqui, a questão da gestão comercial, ela está inserida aqui nesse bloco aí de consultoria e gestão para resultados. Ok? Então, vamos ao que interessa a vocês aqui. Nós vamos falar aqui, primeiramente, da importância da gestão comercial como ferramenta competitiva para as indústrias de laticínios. Iremos abordar a gestão comercial na prática para a indústria de laticínios, né? Então, sim, isso aqui eu vou tentar passar para vocês aqui hoje, e aí em algum tempo aí, sei lá, uns 50 minutos, uma hora, um resumo do que acontece no dia a dia. Lógico, assim, que tem muita coisa, tem muitas particularidades, né? Nem todo mundo é diferente, a maioria das empresas tem um processo comercial parecido, mas tem suas particularidades, mas vamos tentar resumir aqui algumas soluções, algumas dores e o que pode ser feito para melhorar o desempenho de vocês, tá bom? Espero que a gente contribua com isso aí. Então, assim, a gestão comercial não é apenas gerenciar vendas, né? É gerenciar todos os recursos e processos para que você possa ter uma venda eficiente e crescente. O que significa isso? Às vezes, quando você vai tratar de gestão comercial, as pessoas falam só o seguinte, eu estou focado aqui em vendas, né? Eu quero vender mais. Beleza, mas você vai vender mais, significa, lógico, teoricamente, quando você vende mais, você tende a ter melhores resultados. Mas nem sempre isso acontece no nosso setor, né? A gente sabe que tem muitos produtos que são commodities, produtos de baixa margem, é muito competitivo, então a gente tem que gerenciar uma série de questões, uma série de indicadores na empresa, para que isso não afete, de fato, o seu resultado, né? Porque às vezes você pode estar cavando um buraco. Então, a intenção aqui é da gente poder gerenciar todos os recursos e processos para que as empresas possam ter uma venda eficiente e crescente, para que você possa, de fato, ter resultado com relação a isso. Ok? Eu pontuei alguns problemas aqui, que eu gostaria que vocês fizessem aí um exercício, né?
Pode ser que alguns que eu vou falar, vocês não tenham nenhum, ou está tudo tranquilo na área comercial de vocês, mas eu acho que não, né? Porque vendas é sempre, você tem que estar sempre buscando crescimento, tendo que estar sempre buscar a sustentabilidade. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns pontos que eu vivencio, né? Que nós vivenciamos aqui na consultoria e na assessoria, que alguns clientes passam, e a gente gostaria de perceber isso aqui com vocês. Se vocês tiverem algum desse ponto, é importante que vocês coloquem, tá certo? E a gente pode discutir mais tarde. Então, assim, qual que é o meu problema com vendas, né? Então, eu tenho que, eu não consigo definir uma meta, tá certo? Muitas empresas aí vendem, né? Tem uma rotina de vendas, ela fica uma rotina sacal, todo dia tem um faturamento, todo dia tem uma venda, todo dia tem pedido, mas sem um tiro, né? Sem um alvo acertar. Então, falta aí realmente essa estruturação dessa meta. Baixo desempenho de vendas, é comum também a gente acontecer de ver muito baixo desempenho de vendas, a empresa tendo que vender produtos que ela poderia estar industrializando, como o caso do leite esporte, por exemplo, porque ela não consegue penetrar no mercado, ela não consegue se desempenhar bem. Vendas não traz resultado para o caixa, também é uma dor, né, que a gente percebe, é um problema que a gente percebe. As empresas fazem venda, mas ela não tem resultado, né? Aí é lógico que aqui entra uma série de fatores, né? O fluxo de caixa da empresa está comprometido, mas no foco de vendas aqui, a gente tem que tratar dessa forma, né? A venda tem que gerar um resultado para o caixa, né? Sua venda tem que ter boa margem, ela tem que gerar resultado para o caixa. Senão não faz sentido, né? Problemas com mix de produto, então é muito comum a gente ver empresas com uma certa quantidade de produtos dentro do mix e não saber gerenciar isso de fato, né? O que faz com essa quantidade de produtos que ela criou ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. Vamos tratar um pouco sobre isso na frente, mais detalhado. Equipe de venda não desempenha, certo? Uma equipe de venda desestruturada, desmotivada, sem treinamento, e que muitas das vezes alguns vendedores são bons, outros não. A equipe de venda aqui ela não só se resume a vendedores, tá certo? Ela se resume também a promotores de venda, a gestores, supervisores, tá certo? Que estão envolvidos aí no trabalho comercial da empresa. Então é importante que essas pessoas, os atores, façam um bom trabalho e entendam qual caminho seguir para desempenhar melhor na empresa. Dificuldades em precificação, também é muito comum, né? É muito dito que, é muito óbvio, é fato que quem precifica é o mercado, principalmente se tratando de commodities, leite longa-vida, queijo mussarela, frescal, manteiga, etc. Tá certo? Mas, assim, é importante que vocês, gestores, entendam que a precificação, ela não está baseada somente no custo, né, da produção ou no custo da comercialização. Vocês têm que tentar buscar enxergar no mercado e como que vocês estão posicionados referente à questão de precificação para poder gerar um resultado melhor na empresa, né? Vocês têm que tentar vender, que é que todo mundo fala, né? Vamos vender valor ao invés de preço, né? Ao invés de custo. Isso é um exercício grande, né? Um exercício que leva tempo, requer aprendizado, mas é importante ter técnicas de precificação aí para vocês melhorar a margem da empresa, né? E a gente vai poder ver também ao longo da apresentação aqui, tá certo? Logística ineficiente, né? Então, como a gente está tratando de vendas, nós temos que ter uma logística boa, porque senão você tem pedidos e não entrega, né? Então, ocorre ruptura. Então, ela, no processo como um todo, né? Então, ela aí tem que funcionar, né? Desde a parte fabril, né? A fábrica ter capacidade de produção dentro das normas, atendendo normas de qualidade, identidade de qualidade, e a própria capacidade produtiva da empresa, tá certo? Então, tem que estar alinhado esses pontos. Eu não domino o processo de vendas, vou falar muito aqui na frente sobre isso, sobre esse aspecto. Eu vou ligar aqui o apontador para ficar mais fácil algumas questões. Eu não domino o processo de vendas, isso é muito comum, né? As empresas não entenderem como que funciona o procedimento de venda dela, desde a parte da demanda, ou vamos dizer, hoje usa-se muito, né, no marketing digital a questão dos leads, da persona, o que os mercados estão demandando. E as empresas têm dificuldade disso, né? Elas produzem e vão vender, sem saber para quem está fazendo esse trabalho. Então, assim, falta de foco, tá certo? Que as empresas têm, né, em que focar, qual o meu cliente, qual é o meu canal de vendas. Não sei quem é a minha persona, né? O potencial cliente final. Hoje a gente percebe aqui que muitas das empresas já têm um foco excessivo no canal de venda, né? Supermercado, varejista. É muito comum a gente ver vendedores, representantes, gerentes comerciais passaram o dia todo aí esperando para ser atendido num PDV desse gigante aí, né, numa rede dessa,
porque realmente é complicado, é complexo, é um local que tem muitos concorrentes, né, igual tá demonstrando aqui nessa gôndola do lado, né? Então, assim, é importante que vocês entendam isso, porque eu não estou aqui excluindo que vocês não vão vender em supermercado, não vão vender em grande rede, não vão vender em atacadistas, né? O que eu estou dizendo é que existem muitas oportunidades e que esse trabalho tem que ser muito bem feito. E vender nesses locais é extremamente difícil, porque tem muita concorrência. Mas vamos falar um pouquinho para frente sobre isso. Não consigo atender a demanda, é comum também as empresas ter uma demanda aí crescente e elas não conseguirem atender. Dificuldade em definir o melhor canal de venda, né? Isso aqui também é extremamente comum a gente observar isso aí. A empresa ela se desenvolve ao longo dos anos e cria seus produtos focado às vezes numa venda menor e ela vai crescendo, né? Vai aparecendo mais, ela costuma desenvolver a bacia leiteira regional e vai aparecendo o produtor, vai entregando para ela vai crescendo sem realmente entender muito o que ela está fazendo no mercado. Às vezes ela está vendendo, está ganhando dinheiro, está sendo rentável, mas não tem essa concordância, nessa visão do que acontece no mercado. Então, o que eu aconselho, o que a gente faz, né, quando a gente depara com essa quantidade de problemas visto aqui? A gente tem que fazer um planejamento comercial, tá certo? Então, assim, o planejamento comercial não é aquela rotina que você acorda pela manhã, vou tomar café, vou na academia, eu volto, vou tirar pedido, vou conversar com o meu gerente, com o meu supervisor, com o meu promotor. Não, o planejamento comercial aqui, ele tem que estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa, tá certo? Então, assim, esse planejamento comercial não é um planejamento de curto prazo, é um planejamento de médio e longo prazo. Você tem que enxergar onde que vocês querem ir. Então, é importante fazer esse planejamento comercial. E aqui com ele você vai criar um processo de gestão da receita, né? Eu vou falar um pouquinho para frente o que é a gestão da receita para vocês aqui. Com isso, você vai conseguir, né, dominar os processos, você vai entender toda a cadeia comercial da empresa, vai conseguir definir regras, procedimentos, mudar procedimentos que não estejam bons, tá certo? Entender melhor o que você está fazendo. Vai conseguir atingir as metas, que é o mais importante. Então, você vai conseguir construir uma meta e vai conseguir atingir essa meta. Então, é importante que você tenha esse planejamento comercial. Não pode trabalhar, virar anos e anos aí sem ter um direcionamento. Muitas vezes, o comercial está na cabeça do dono, né, do diretor daquela empresa. Porque assim, nosso foco hoje é tratar esse trabalho para pequenas e médias indústrias de laticínios, tá certo? Que é o que a gente vê na grande maioria aí dos casos. E aí você vai conseguir alcançar seus resultados. Então, o que é a gestão da receita, na qual eu grifei aqui atrás aqui? Se não estiver aparecendo aí, vocês me falam, tá certo? É um aumento da receita com foco em todo o processo que envolve o comercial, né? Passa pelo planejamento e controle da produção, processo de vendas, até a entrega do produto final. Então, sim, vender não é somente tirar o pedido, tá certo? Então, nós temos uma cadeia toda que nós temos que respeitar. E o que é importante nisso tudo aqui é que a gestão da receita, além de você ganhar dinheiro vendendo, você tem que ganhar dinheiro, tem que rentabilizar em cima dos seus processos, né, que são vários, né? Processos de logística, processos de atendimento, de prestação de serviço para o cliente, por exemplo, o sell-in, sell-out, as ações de venda, o PCP, que é importante a gente tratar aqui, porque a fábrica ela tem que ter capacidade produtiva e de entrega de acordo com a demanda que vocês vão definindo. É lógico, né? A gente sempre fala assim, meu planejamento tem que ser 100%, ele tem que bater 100%. Assim, quando se planeja, é para se cumprir. Mas se você estiver buscando, se você estiver planejando, você vai conseguir resultados melhores ao longo do tempo. Então, assim, é gerenciar os recursos possíveis que irão incrementar a receita da empresa, tá certo? Então, aqui, vamos aqui passar para a parte de colocar em prática, né? Como que eu faço isso no meu dia a dia, Juliano? Não é fácil colocar esses problemas, todo mundo tem, essas dificuldades, e como é que eu faço isso no dia a dia? Como que eu posso melhorar meus controles, melhorar minha gestão no dia a dia? Então, assim, eu costumo dizer que o mercado é um imenso iceberg. É um termo interessante, né? Você já viu essas figuras em algumas apresentações aí, porque o que acontece na maioria das vezes, em 90% dos casos aí, todo mundo mira aonde o seu olho alcança, né? Aonde está a sua visão. Igual eu dei o exemplo aqui um pouquinho antes, onde que a gente mira? A gente mira onde consegue enxergar, né? A parte de baixo aqui eu não sei o que é, tenho medo, tem risco, aumenta meu risco, etc. Eu não vou arriscar. Então eu vou aqui. Então, aonde todo mundo vai, a concorrência é muito grande. Isso faz com que você tenha que ter uma eficiência extremamente gigante, né? Fazer sacrifícios grandes para que você consiga um bom resultado. Vender aonde todo mundo quer vender é o comum.
né, tá navegando no comum, no meio de todo mundo. Então, você vai deparar com algumas dificuldades. O que eu gosto de dizer sempre é que o iceberg, ele tem uma parte embaixo aqui, ó, que é onde você consegue, né, enxergar algumas oportunidades. Às vezes, oportunidades que aparecem aqui, você não vai enxergar ela de cara, você vai ter que buscar as oportunidades, você vai ter que estudar, você vai ter que entender, você vai ter que se relacionar, você vai ter que sair de casa, você vai ter que ir para o campo, né? Você vai ter que ver o que a corrente está fazendo, o que está fazendo lá fora, até mesmo fora do país, quais são as demandas, quais são as tendências de mercado que se tem para o nosso setor, para o nosso segmento. Então, sim, isso é extremamente importante que nós possamos verificar que existe muita coisa a ser explorada nesse mercado nosso que ela não é feita, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe algumas oportunidades que eu observo na prática, em desenvolvendo esse trabalho com as empresas e no dia a dia também, tá certo? As indústrias lácteas precisam, que a gente está partindo dos problemas para as soluções. Então, as indústrias lácteas precisam buscar oportunidades no mercado que estão surgindo e que estão em constantes mudanças. Nós passamos aí por um problema, aí nós estamos passando por ele, que é a questão da pandemia, mas se vocês repararem, se vocês perceberem, a gente é uma locomotiva, né? O mercado é uma locomotiva, então a gente vem indo, é igual eu disse lá atrás aqui, né? O setor de laticínios, ele cresce todo ano, então ele vem crescendo ao longo dos últimos 20 anos bastante aí. E isso significa que nós estamos tendo, né? Apesar de todas as dificuldades do Brasil aí, questões econômicas, etc e tal, mas tem crescido e eu acredito ainda que no futuro, né, não tão longínquo assim, a gente vai ter ainda boas oportunidades de crescimento. A demanda ela só cresce, né? Crescendo a economia, mesmo ela do jeito que ela está patinando, ele é crescente, né? A população cresce, as pessoas melhoram a economia, tentam buscar melhor padrão de vida, então o setor de alimentos ele é muito impactado com isso, tá certo? Então, assim, as indústrias lá precisam buscar essas oportunidades, que estão surgindo em constante mudança. Então, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente poder fazer uma reflexão, né, se o que nós estamos fazendo é, de fato, importante para o nosso trabalho e para o nosso desempenho. Quantos laticínios hoje em dia atendem o segmento de food service e alimentação fora do lar? Certo? Eu vou em muitas empresas, né, hoje nós estamos aqui com aproximadamente 15 projetos. Nós vemos que, sim, que muitas empresas atendem o segmento food service, mas ele atende de forma indireta, né? Às vezes ele nem sabe que está atendendo. Né? O que eu quero dizer é quando você fala que vai atender o segmento de food service, alimentação fora do lar, que são aí os restaurantes, as lanchonetes, as casas noturnas, hotéis, porque ela cresce cada dia, cada vez mais, tá certo? Então, como eu estava voltando aqui à questão da locomotiva lá, a gente estava andando, a locomotiva estava indo, né, de vez em quando dando uma freadinha, diminuindo a velocidade, mas estava andando. E aí veio a pandemia e deu uma derrubada, né? Como se tivesse ocorrido lá, a pista lá rompeu, descarrilhou do trilho, e aí está voltando o trilho agora. Então, nesse meio do caminho, ficaram alguns para trás aí, vão ficar alguns ainda, tá certo? Nós tivemos um baque grande, mas estamos passando por ele, vamos passar. E aí, o que a gente pode perceber aí, né? Segundo pesquisa realizada pela Food Consult, o setor vai passar de uma queda de 32% em 2020 para uma alta de 22% a 25% em 2021, com tendência de crescimento nos próximos anos. Então, sim, nós estamos... teoricamente, a gente vai recuperar aquele mercado perdido do ano passado, desse segmento, né? É lógico que esse mercado ele migrou temporariamente para outros setores, por exemplo, os atacarejos, para os supermercados, porque como a gente não podia comer em restaurante, foi também para os deliveries, tá certo? Mas ele existe, ele está aí, ele é crescente constantemente, então tem que ficar de olho. Então, isso não significa que você tem que fazer um foco somente nesse tipo de segmentação, né? A empresa ela pode definir como estratégia trabalhar as grandes redes e também ter um foco em produtos de food service, né? Ou até mais que isso, às vezes, tá certo? Crescimento aparente de mercados e varejo de bairros, mercearias, padarias e empórios. Isso é uma coisa assim, que eu acho interessante. Isso foi destacado bastante ano passado por causa da pandemia, mas ele já vinha crescendo. Só que um exemplo prático aqui, eu moro aqui mais ou menos, sei lá, próximo de 1 quilômetro aqui da igreja, que eu vou quase todo final de semana, e nesse tamanho de percurso aí, deve ter 6 ou 7 entre mini mercados, empórios, padarias. Então, assim, existe muita oportunidade nesse mercado que a gente pode aproveitar e fazer um trabalho interessante, né? São o segmento de food service e o segmento de varejo,
ele é interessante. Tem um risco de inadimplência? Tem, né? Mas também existe inadimplência em empresas maiores, também nas grandes empresas. Vocês conseguem perceber que o prazo de venda para eles é menor, o preço médio que você coloca, ele é maior, e você acaba tendo uma margem melhor na operação desses locais. Ok? Então, aqui, de acordo com essa fonte de informação aqui, ó, mercado de vizinhança tem maior procura e tendência de crescimento em 2021. Desde o final de 2019, o varejo vem sentindo uma mudança significativa nas preferências do consumidor. Entre as alterações e novos hábitos, tem crescido a procura pelos mercados de vizinhança e a pandemia reforçou esse comportamento. Então, aqui a Aras, que é uma empresa de field marketing, tem notado crescimento de cerca de 20% pelos locais que ficam próximos de casa, ou seja, os mercados de vizinhança ou de bairro. Isso aqui, gente, é um fato, tá certo? A pandemia antecipou isso um pouco, mas isso é um fato que está acontecendo. Né? É muito comum você ver pequenas mercearias vendendo R$100 mil por mês, 150 mil, 200 mil. Então, assim, é um mercado que você pode ficar de olho e trabalhar bem eles aí, que tem possibilidades boas de alavancar grandes resultados aí. Outro ponto aqui interessante também de oportunidades são o crescimento quem conhece o termo aí, Dark Kitchen e Delivery, né? O que aconteceu? Tem muitos restaurantes abertos aí que vendem via aplicativos ou aplicativo próprio, que faz o marketing próprio lá dentro, que com a pandemia também impulsionou e virou um hábito, aumentou esse hábito de consumo de alimentos de muitos brasileiros. Então, às vezes a pessoa já está receio de sair ou gostou de receber um lanche em casa, uma pizza em casa, uma comida em casa, ele vai pedir desse outro segmento de mercado que é os Dark Kitchen Delivery. E aonde, Juliano, que esses caras buscam os produtos dele? Muitos buscam no atacarejo, ou no cash and care, ou nos supermercados, mas também as que estão crescendo, têm compradores, desenvolvem produtos especializados para eles, entende? Então é importante que vocês vejam e dêem uma observada nesse ponto, que existem grandes oportunidades aqui, tá certo? E o que acontece com o nosso segmento, né, o setor de laticínios? Nós somos muito regionalizados. Por quê? São características de produto, né? Leite é perecível, ok? Então, dificulta que você transite com matéria-prima a longas distâncias. As indústrias costumam se localizar próximo de quem produz o leite. E aí isso gera gera aí uma regionalização de produtos. Vocês podem perceber que apesar de todo esse furdunço de mercado, né, as grandes empresas, aí, os grandes players, eles representam 30% a 40% do mercado. O restante, 60% desse mercado é constituído por pequenas e médias empresas. Então, eu vejo que existe uma grande oportunidade para a gente. Tem muita coisa que pode ser feito aqui. O que eu quis trazer anteriormente para esses exemplos aqui, gente, por ser regionalizado, todo mundo quer ser líder, né? Então, sim, procurem. Eu vi aí, quando eu estava na faculdade ainda, de um diretor comercial da Danone, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou que se você quer ser líder nacional, primeiro você tem que fazer dever de casa, tem que ser líder local. Então, assim, se você está perto de algum centro consumidor, é uma empresa regionalizada, às vezes tem muitas empresas que não conseguem, porque está em cidades muito pequenas, tem que sair mesmo, romper barreiras, tá certo? Mas a regionalização que eu falo aqui não é regionalização de 50 km de raio, de 20 km de raio, a regionalização é de 100 km de raio, de 150 km de raio, para vocês poderem trabalhar. Então, assim, seja líder local, para depois você expandir. Por quê? Você sendo líder local, você teve todo aprendizado, você gerou competência, você gerou know-how e credibilidade. Então, aí você pode começar a expandir. Não estou dizendo que você não vai expandir, eu conheço muitas empresas que estão situadas, por exemplo, lá no Pará, e vende os produtos aqui na região sudeste, porque o mercado consumidor lá é pequeno, mas existe matéria-prima, então vai do jeito que a empresa consegue fazer. Ok? Trazendo aqui uma oportunidade, como é que eu vou dizer aqui um termo? Um paralelo com o pessoal do marketing, né? Quem estuda marketing digital aí deve conhecer esse termo aí que chama pescar em balde, né? Então, eu vejo dessa forma. As indústrias de lácteos, elas podem pescar em balde. O que é pescar em balde? É você fazer realmente um atendimento prioritário, é atender o cara olho no olho, é fazer visitação, é entender o que seu cliente precisa, qual que é a dor desse cliente, que às vezes, muitas vezes, você pode personalizar um produto para ele. É lógico, tem que ser viável, tem que ser interessante, ok? Para poder se diferenciar das grandes empresas. E, né, a gente sabe aí que o setor está atravessando uma dificuldade grande, o preço de matéria-prima lá em cima e os preços de mercado não correspondem, porque quem vai ditar se vai pagar o queijo lá, o preço é o consumidor, se tiver cara, não leva. Então, as empresas estão espremendo a margem
para poder fazer o trabalho. Mas eu vejo que mesmo com essa dificuldade toda, se eu olhar para dentro da gestão comercial, se eu olhar para dentro da empresa, existem muitas oportunidades que vocês podem melhorar os ganhos do negócio, ok? E aqui, gente, vai passando aqui para a questão dos dados e informações, né? Por quê? Então, a gente viu aqui uma parte da apresentação que é a questão das oportunidades que eu tenho, das dificuldades, das oportunidades, e como é que eu faço para poder compilar isso tudo, trabalhar essas informações, como que eu busco esses dados, o que eu preciso para poder gerenciar toda essa dificuldade que foi mostrada e buscar as oportunidades que também foram apresentadas aqui. Então, eu falo o seguinte, né? A empresa, ela tem que ter dados de qualidade do setor de vendas dos seus laticínios. Então, assim, quem não tem... É muito comum a gente ver hoje aqui empresa... Eu tinha um cliente ano passado aqui com um faturamento de 20 milhões de reais para cima e ele não tinha as informações comerciais. A luta, tá certo? É uma dificuldade grande, não tem qualidade da informação. Às vezes a informação está lá, mas ela não está bem estruturada, ela não está bem cadastrada, o banco de dados não é estruturado. Então, você vê um bolo de vendas, tá certo? A pessoa tem um mix de produto, tem uma venda, você vê lá o faturamento, mas você não sabe quem é quem ali no meio daquele bolo. E aí gera dificuldade. Como é que você vai poder posicionar seu produto, você vai poder precificar seu produto, saber qual vendedor que tem melhor desempenho, qual que não tem, qual que está com dificuldade, qual área comercial que não vale a pena eu atender, ou que eu tenha condições de melhorar. Então, assim, gente, dados na empresa é tudo, tá certo? Informação na empresa é tudo. Então, tem muita gente aí que abre mão, às vezes, de ter qualidade nas informações por causa de uma venda gerencial. Então, assim, eu acho que está perdendo, está deixando dinheiro na mesa. Quem consegue ter essas informações sai na frente, ok? É um diferencial competitivo. Então, quem não tem está jogando dinheiro fora. Esse é o que eu penso. Então, é muito comum chegar nas empresas e ter que estruturar essas informações aqui. Que bom que a pessoa está querendo, né? Mas, assim, não é difícil, tá certo? Não é complicado. Aí, boa parte das empresas, 90% das empresas tem sistema ERP, já tem um sistema lá dentro, então é só estruturar que consegue essas informações da melhor maneira possível. Então, se atentem a isso, tenha informação, tenha dados. Se não tiver, vocês não vão conseguir fazer nada. Vai dar tiro no escuro. Ir lá e com 90% de chance de não dar certo. Ok? Vai ficar jogando com a sorte. Então, Juliano, por que eu estou jogando dinheiro pela janela sem esses dados? Porque, meu cara, é o seguinte, porque você não gerencia o que você não consegue medir. Essa frase é clássica, né? Todo mundo fala isso aí, né? Então, você não vai gerenciar bons indicadores, com isso não saberá qual decisão tomar. Quem não tem indicadores, quem não tem informação, vai gerenciar o quê? Não gerencia nada, tá certo? Gerencia no achismo, tá certo? No telefone, no WhatsApp, na informação passada, mas na hora que você vai concretizar isso aí, você não consegue. Então, é importante que esses dados, vocês tenham possibilidade de gerenciá-los. E ter que ter qualidade das informações. Então, só que eu ilustrei aqui umas imagens para você ver que com informação você consegue saber qual grupo de produtos ou linha de produtos representa no seu faturamento. Pode parecer uma informação simples, mas muita gente não tem. É importante que se tenha isso, para você saber onde você está posicionado, para saber se você tem lá um mix grande de produto e o que sua fábrica pode entregar. Você consegue ter preço médio realizado por região, por mês, por vendedor, ok? Por rede, né? Então, assim, é muito importante para saber quem é que está gerando mais informações para vocês, que está gerando mais dados, ó, mais qualidade de resultado para vocês aí. Então, você não vai gerenciar o que você não consegue medir. Esse é o fato. Então, aqui mais exemplos aqui, né? É importante porque você consegue estruturar na curva ABC de vendedores aí, quem é o maior vendedor, quem é o menor vendedor, o que eu faço para poder puxar esses caras para cima, para poder competir mais, em que região que eles estão inseridos, qual tipo de trabalho que eles estão fazendo, quais os tipos de cliente que eles estão atendendo, se é grande conta, se é varejo, se é food service, se é distribuidor, se é marca própria, se vende para outros laticínios ou outros que tem que você. Então, assim, a classificação das informações ela é importante também. Então, estou ilustrando aqui para vocês que quanto mais informações organizadas vocês tiverem, mais relatórios e dados vocês terão para tomar decisão. E aí vai ficar mais fácil para vocês tocar o dia a dia da empresa. Correto? Então tá, planejamento. Eu tenho aqui um exemplo de uma figura aqui que nós estamos tratando aqui, se não estou falando de plano, não estou falando de planejamento, eu tenho que aderir a esse planejamento, né? Então também é importante que vocês meçam isso. Se o que eu planejei está ocorrendo, tá certo? E se o que está ocorrendo está dentro do meu planejado. Isso vocês podem verificar com a informação que tem na empresa. Se eu
vou dar um exemplo aqui, ó, se eu tinha uma meta aqui no meu orçamento, no meu planejamento de um volume de queijo Minas 3K, eu realizei 17, então o que ocorreu para que eu não batesse essa meta? Aí eu posso verificar, o produto está muito caro, a minha logística não atende, meu vendedor perdeu para o concorrente, eu perdi uma região de vendas, ok? Porque se eu planejei, eu tenho que correr atrás desses dados, então atrás dessa meta. Isso que é importante que a empresa tenha essas informações. Outra questão assim, muito importante que eu falei lá atrás com você é a questão do mix de produtos, né? Vezes eficiência. Mix de produto é bom e é ruim. Então, assim, uma empresa que tem muitos produtos ou que tem um mix de produto adequado, é interessante você ter um mix de produto, né? Principalmente se tratando de indústria de laticínios, pequeno e médio porte, porque se você pega, por exemplo, uma empresa pequena que produz aí um produto, vamos dizer que é um commodity, um queijo mussarela, ele possivelmente está perdendo em competitividade com as empresas maiores. Não estou dizendo que está, né, que possivelmente pode estar. Por quê? Porque a gente sabe que mussarela é um produto commodity, produto que tem uma elasticidade de preço muito grande, né? Se a demanda diminui muito, o preço cai muito e, ao contrário, o preço sobe. Então, você tem que estar muito ligado na sua eficiência operacional para que você trabalhe de forma eficiente. Mas quem tem um mix de produto muito excessivo ou tenha muitos, como é que eu vou dizer, SKU na linha, também dificulta. Por quê? Porque você acaba perdendo eficiência produtiva. Aí você vai ter lá, tem casos de empresa que tem 50 SKU, 60, 70, 80, e muitas vezes esses produtos exigem muito da fábrica, né? Então você vai ter um momento ali, então cada produto que for, ao longo do tempo o empresário ele vai lançando um produto, né? Ele vê interessante, aí o concorrente ele lança um produto, aí ele avalia como é que está aquilo, ele lança outro produto, ele vai lá fora, ele vê, ele pega a sugestão do vendedor, do representante ou do próprio mercado, um cliente pede para ele um produto, ele lança, porque ele quer atender bem o cliente, e ao longo dos anos ele vai acumulando filhotes dentro da empresa, certo? E aí quando ele percebe, por exemplo, aqui um gráfico de Pareto, ele vai ter lá 50 itens, 50 SKUs, e 10 itens representam 80% do faturamento, ou seja, 20% dos produtos conseguem faturar 80% do que a empresa produz. O restante tudo aí são produtos ou linhas de produto que vai gerar pouquíssimo resultado para a empresa, né? Então, vocês têm que perceber por que isso está ocorrendo, qual que é o seu planejamento, como é que você faz para aumentar isso aqui, qual é o máximo de produção que você consegue atingir dentro da empresa, para que vocês comecem também a migrar esses produtos para um faturamento melhor, tirar do seu atendimento produtos que não fazem sentido ou que não te geram resultado. E para facilitar isso, pessoal, a gente tem um trabalho aqui interno que é interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui. Alguns clientes que estiverem assistindo já viu e já usam isso aí com certa frequência, né, que é uma análise assim, ela junta tanto a análise qualitativa quanto a análise quantitativa, que vocês podem perceber aqui um mix de produto versus imagem bruta. Você vai usar dois parâmetros aqui, que é mix de produtos, o percentual de venda desse produto versus a margem bruta que ele ocorre. Juliano, mas eu não consigo calcular a margem bruta aqui, eu não tenho essa informação. Faz a informação no concurso direto, pega lá o leite, os ingredientes de embalagem, faz pelo padrão, pelo menos você tem uma ideia, né? Dá para aplicar isso aqui, beleza. Essa matriz aqui, ela é um paralelo com a matriz BCG, a matriz aí que a gente está acostumado a ver na universidade e no dia a dia das empresas. Então, a gente adaptou ela para a matriz GL, né, utilizada para facilitar a análise de viabilidade dos produtos, onde a gente usa o percentual de faturamento e a margem de contribuição dos produtos. Nesse exemplo, eu coloquei aqui o seguinte, 0% negativa, o produto ele vai ficar nessa zona vermelha ou caveira, né? O que significa isso aqui? Quanto maior o faturamento, melhor para a empresa. Mas quanto menor a margem, também é ruim. Então, você tem que ter um equilíbrio. Então, a gente tem que buscar produtos que vá migrando aqui para vaca leiteira e estrela, tá certo? Vocês vão perceber que não é difícil colocar isso em prática dentro da empresa, para vocês perceberem e analisar como é que está o mix de produtos seus aí. Então, aqui, com relação a produtos que tiveram com 1 a 30% a vaca leiteira e abacaxi, tá certo? E produtos acima de 30% estrela e interrogação. Então, produtos que estão na zona aqui, caveira e zona vermelha, são produtos que possivelmente vão levar a sua empresa a uma dificuldade. Se você consegue reverter, você tem que fazer um trabalho de imediato. Se não, tem que pensar seriamente em mudar o seu produto. O pior é quando a empresa tem um faturamento muito grande desse item e ele está localizado aqui. Aí a gente chama que está num estado crítico mesmo, tá certo?
e eu já vi acontecer isso em algumas empresas aí. Principalmente, vou dar um exemplo aqui, leite longa-vida, tá certo? Então, aqui a gente coloquei uns exemplos para vocês aqui, que tem nesse quadrante aqui, ó, a manteiga e a manteiga de 200, voltando aqui, ele está num ponto de interrogação. Por quê? Porque ele tem um faturamento abaixo de 10%, porém tem uma margem de contribuição alta. Então, ele migra para cá, a margem sobe, ok? E o faturamento também vem subindo para cá. Então, essa linha de manteiga, ela está próxima, está abaixo de 10%, porém ela tem uma margem de contribuição grande. Então, ela deve deixar muito dinheiro no resultado. Aqui, esse produto que é o requeijão, ele já é um produto, voltando aqui, ó, ele é um produto estrela. Por quê? Porque ele tem um faturamento legal, tá certo? E tem uma margem de contribuição também muito boa, acima dos 30%. Em faturamento acima de 10% aí da empresa. E aqui alguns produtos, por exemplo, o requeijão copo, que ele está aqui no abacaxi, né? E a linha de mussarela e bebida, que está na região da vaca leiteira. Nesse exemplo aqui não tem nenhum produto aqui na zona vermelha nem na caveira. O que é importante isso aqui para vocês entenderem? Que o trabalho tem que ser feito o seguinte, eu tenho que migrar esses produtos para o lado esquerdo e para cima, né? Como é que eu faço isso? Precificação, redução de custos, ok? Volume de vendas. Então, sim, são vários parâmetros que vocês podem adotar para poder melhorar o desempenho da empresa. Então, se vocês perceberem o seguinte, se eu pegar esse requeijão aqui, aumentar a venda dele, aumentar a margem dele, eu vou estar deixando mais dinheiro em caixa, eu vou estar deixando mais resultado. Tá certo? Vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui só para a gente poder ilustrar, porque, assim, pequenas e médias empresas, elas podem e devem possuir vantagem sobre as grandes, né? Alguma vantagem vocês têm que buscar, porque senão não faz sentido você estar no mercado, pois elas conseguirão enxergar um problema e fazer mudança de forma mais ágil, sem queimar tanto caixa. A conversa costuma de ser de dono para dono, e você pode perceber a dor com o cliente de forma mais rápida. Vou dar exemplo aqui, campo, né, leite, a briga por compra de matéria-prima aí está feia, né? As empresas grandes estão queimando muito caixa, estão comprando leite aí, né? Não estou aqui responsabilizando, nem colocando que o produtor tá botando faca no pescoço de cinza, não é isso, não é esse o objetivo. O mercado é esse, né? Então quem está no jogo tem que saber jogar o jogo. Mas o que a gente percebe é que, talvez aí por uma visão de futuro deles, estão pagando a matéria-prima mais cara, porque também os insumos agrícolas estão mais caros, mas e as empresas pequenas estão com dificuldade de rentabilizar isso aí. Então, vocês têm por obrigação, gente, de encontrar uma vantagem competitiva. Tem que achar essa vantagem competitiva. Se você não está conseguindo no campo, na compra de matéria-prima, é o mercado, é o comercial que vai ter que te dar isso aí, né? É a sua eficiência produtiva que vai gerar isso para vocês. Beleza? E aí é o seguinte, aqui eu vou colocar um ponto, eu não estou aqui fazendo, deve ter vendedores aí na apresentação, não estou aqui fazendo crítica a vendedores, estou fazendo crítica à gestão comercial da empresa. Eu só vou ilustrar como que acontece em alguns casos, tá certo? Então, assim, vocês têm que dominar os processos de venda. O que é dominar o processo de venda? Todo processo de venda tem que ser construído, elaborado, estruturado, para que atinja aqueles objetivos, aquele planejamento estratégico que a gente colocou lá atrás. Então, os processos eles são para melhorar o desempenho da empresa, para melhorar atendimento, para melhorar a qualidade, para melhorar a margem, para melhorar o trabalho de quem está no dia a dia realizando as atividades. Então, você não pode terceirizar aquilo que você tem que fazer. É muito comum a gente ver empresários pequenos aí, médio, que simplesmente terceiriza a venda da empresa. Ele não está nem aí. Ele vai comprar leite, vai produzir e vai dar na mão aí de um distribuidor, na mão do representante e o cara que se vira fazendo trabalho lá. Isso aqui, gente, é muito sério, eu vejo isso aqui demais, às vezes eu fico até triste em alguns casos, porque às vezes o negócio tá bom, né? Isso aqui é uma zona de conforto. Você começa a fazer um trabalho lá, e aí você tem toda aí uma estrutura, começa a vender, o negócio vai crescendo, tá tendo marca, tá gerando caixa, mas chega um certo momento que você se vê refém daquela situação e não consegue mudar, né? Então, sim, eu coloquei isso aqui não no tom pejorativo de representante de vendedor, estou colocando aqui no sentido que vocês têm que participar da empresa, né? É um ganha-ganha, né? A maioria dos vendedores e representantes são comissionados, então, de fato, isso aqui tem que ser uma sinergia, né? Então, o empresário ou o diretor comercial da empresa, o diretor da empresa, ele não pode tornar refém de representante de vendedor. Ele tem que dominar esse procedimento, ele tem que poder ter liberdade, capacidade de mudar uma tabela de preço, de deixar de vender para determinado cliente, ou que se abra determinado cliente, ou que se lance um produto e esse produto seja vendido, ok? Que a devolução não impacte no resultado dele. É isso que tem que ser importante ser visto no dia a dia. O vendedor é parte do processo, não o dono dele.
Então, aqui para os empresários, gente, vendedor é parte do processo. Não terceirize, não delegue aquilo que você tem que fazer. Você fizer isso aqui, você está fadado a não continuar no mercado. Só para a gente entender essa questão de vendedores, eu trouxe dois exemplos aqui. Um vendedor A, isso aqui é fato, né? É case nosso, é empresa que a gente atende, lógico que não tem nome aqui de ninguém, é só para vocês verem. Então, aqui, ó, aquela DRE que vocês costumam ver, que vocês montam na empresa de vocês aí, vocês podem estratificar elas para equipe de venda, para área comercial, para vendedor, tá certo? Dá para você fazer isso aí, porque você tem os dados que a gente construiu lá atrás, que a gente falou aqui. Você tem as informações, você tem as vendas, você tem estratificado, você tem todas as informações lá da despesa comercial, da margem que você gera, de brinde, troca, salário, promotor de venda, logística, etc. Tendo isso aí, você consegue montar e saber qual o desempenho que cada vendedor está entregando aí para sua empresa. Se vocês perceberem aqui, ó, esse vendedor aqui, ele vendeu aí no ano, né? Essa aqui é uma análise de um ano. 2 milhões e 700 arredondando, tá certo? Entregou uma margem bruta, né? O que é margem bruta aqui para vocês entenderem? É o CPV, é a receita líquida menos o custo de produção do produto vendido. Então, ele entregou uma margem bruta aqui de 24%, uma despesa comercial de 111 mil, que deu aqui 4%, tá certo? Aqui desdobramento de comissão, salário fixo e promotor. Uma logística que custou 106 mil reais, 3,96%, e no final das contas ele deixou um resultado aqui líquido aqui, não é um resultado líquido lá de EBITDA, mas é um resultado da operação dele, de aproximadamente 16%, 427 mil. Já o vendedor B, se vocês repararem aqui, ó, ele faturou o dobro praticamente, entregou uma margem de 21%, né, em índice que em percentual ela está menor um pouco do que o vendedor A, só que com a despesa comercial muito mais alta, tá vendo? Acordo com rede, desconto financeiro, brinde de bonificação, comissão, promotor. Isso aqui possivelmente é um vendedor de rede, de grandes contas, de contas maiores, e que essas despesas elas são recorrentes, então é importante que a empresa meça isso. Por isso que eu falei que isso aqui é gestão da receita, não é somente vendas. Que se for tratar a venda é mais fácil, né? Mas não é esse o caso. Eu acho que a empresa tem que analisar isso aqui. Então dá para você perceber que ele teve uma despesa, um dispêndio muito mais alto, né? Consumiu mais recurso e entregou 300 mil reais, 6% do resultado. Esse cara que vendeu a metade entregou muito mais. Então, o que manda é esse aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ver qual que é o problema aqui. Aqui eu já consigo ver bastante coisa. Entende? Se eu não consigo tirar esses custos aqui, eu tenho que aumentar minha venda. Eu tenho que aumentar meu preço de venda. Eu tenho que reduzir meu custo de produção. Alguma coisa eu tenho que fazer. Porque essa entrega dele não está boa se comparado ao outro vendedor que é da mesma empresa. Correto? E o vendedor, gente, ele não tem que saber esse resultado aqui todo dia, né? É você que determina isso. É o processo da empresa que vai determinar esse desenvolvimento, essa operação bem feita. Não é o vendedor. É a empresa, é o gestor, tá certo? Isso aqui é gestão. Então, fica aqui como exemplo, aqui, como dever de casa para vocês aí também, para fazer esse raciocínio aí. E vindo aqui para o processo, né, dos problemas das soluções, e o tal processo? O que é esse processo que você tanto fala? Vou dar só um exemplo aqui para vocês aqui, né? Que isso aqui pode ser um checklist ou pode ser uma rotina, é assim que vocês podem tratar. Mas isso aqui é um processo de venda que tem cliente nosso que utiliza, é o dia a dia, só um roteirinho aí para o vendedor, tá certo? Então, antes de ir ao campo e visitar o cliente, isso aqui é para a equipe de vendas, tá certo, pessoal? Antes de ir ao campo e visitar cliente, no PDV, né, que é o ponto de venda, esteja preparado ou preparada. Qual o objetivo diário de venda no dia? Se você conseguir passar uma meta para o seu vendedor no mês, ele vai ver quantos dias úteis ele vai trabalhar no mês, ele vai poder saber quanto que ele tem que vender por dia. Então, se o vendedor, sem medo de toda essa ferramenta na mão, ele sabe quanto ele tem que vender no dia, isso já vai dar um grande ganho para ele. Quais clientes ele vai atender no dia? Qual rota ele vai fazer? Ele tem quantos clientes ali? Ele tem 10 clientes naquela rota? Tem 15? Tem 20? Então, ele tem que dar conta de fazer. Que é muito comum a gente ver base cadastral de cliente aí, né, de vendedor, por exemplo, de equipe de vendas com, 100 clientes e o cara tem 50, entendeu? Então, assim, tudo isso são números, são métricas que dá para melhorar o desempenho de venda dos vendedores, né? Onde você pode gerenciar a sua equipe. Qual que é o estado do cadastro, crédito e cobrança dele? Como é que está esse cliente que está na minha roda aqui? Como é que está o cadastro do cara? Qual o limite de crédito e cobrança? Se ele tiver estourado, não vou nem passar lá, entende? Você ganha tempo. É por isso que é importante ter as informações. Qual a média de compra dos últimos 3 meses? Se esse cara está me comprando uma média, de R$1.000 por dia nos últimos 3 meses, então eu já sei mais ou menos o que eu vou vender para ele. Eu vou tentar
melhorar o desempenho desse cara lá, desse cliente ali. Qual que é o objetivo do CNPJ? Né? Esse CNPJ aqui é uma grande conta, ou é um varejo, uma padaria, um restaurante, ou é uma pizzaria, ou é um empório, né? Qual que é o objetivo de cada um? O que eu tenho que entregar para ele? Você tem um leque grande de produto, mas nem todos os produtos se encaixam para aquela empresa. Quais os 5 produtos o cliente ainda não comprou? Então, você vai pegar lá seu catálogo, né? O vendedor vai pegar o catálogo e vai ver lá, eu tenho 30 produtos aqui. Quais 5 produtos que esse cliente ainda não comprou? Então, você tem que tentar colocar isso para o cara, para o cliente. Você já está lá, né? Esse é o papel do vendedor, tá certo? Quais produtos, lançamentos precisa vender? Então, se a empresa fez lançamento no último ano e você não vendeu para aquele cliente, coloque-o, tá certo? A empresa fez investimento e vocês precisam entender que isso é importante, ok? É bem por aqui. E como é que eu faço para gerenciar esse planejamento, Juliano? Então, vamos lá. O que nós temos para gerenciar esse planejamento aí? Quais são os... Eu resumi aqui em algumas coisas, mas tem bastante coisa que você pode fazer. Na verdade, o que a gente vai utilizar aqui? O Excel, velho de guerra, tá certo? Toda empresa tem um micreiro aí, uma pessoa que sabe mexer no Excel. Se não tiver, contrate, ok? É importante vocês terem uma pessoa que sabe mexer no Excel na empresa. Gente, mexer no Excel para isso aqui não é nada aprofundado, não, tá certo? São análises básicas que dá para construir muita informação. ERP, eu não consigo mais ir em empresa hoje, até 10 anos atrás a gente ia, não tinha, mas a maioria, 99% das empresas possuem um ERP, que seja um sistema para faturamento. Então, os dados estão lá. Esses dados estão aqui. Sistemas de BI, como o Power BI, é um exemplo aqui, vocês podem utilizar. Vocês têm um banco de dados, você tem informação, você pode construir indicadores, construir painéis de análises, dashboards, etc. Plano de ação, que é importante, porque se com os dados que eu construí, com os indicadores que eu tenho através das ferramentas, eu não estou atingindo os objetivos ou as metas, eu tenho que rodar um plano de ação para poder conseguir, tá certo? Então, eu vou ter que fazer um plano de ação, e esse plano de ação tem que ser acompanhado e gerenciado, e aí você vai fazer o cheque de metas, reuniões periódicas, para poder verificar se os resultados foram alcançados e se as ações foram realizadas, para você poder fazer intervenção, correção sempre que necessário. Na verdade, tudo que a gente falou aqui, gente, é PDCA, no setor comercial, né? É uma ferramenta extremamente importante, que é o dia a dia da empresa, é onde você vai fazer resolução de problemas, ok? Passando aqui para frente, como o planejamento e gerenciamento de receita você será capaz? Então, aqui nós já estamos partindo para a conclusão, tá certo, gente? Então, terminando aí a nossa apresentação, e aí a gente vai falar um pouquinho no final aí. Com o planejamento e gerenciamento de receita, você será capaz de construir o quê? Né? Eu vou construir uma meta, eu vou focar no que realmente importa, vou trabalhar os processos de venda, vou treinar, qualificar e motivar meu time e vou atingir o resultado tão esperado, o resultado planejado. Então, o planejamento tem que trazer isso para você. Né? Quem planeja tem que executar. O planejamento do papel não serve de nada. Colocou no planejamento, traz o time para perto e execute ele. Então, você vai poder ter uma meta e vai poder atingir o resultado esperado aqui. Então, aqui, para a gente chegando aos finalmente aqui, ó, não existe atalho, existe trabalho e tempo necessário. Eu sempre gosto de colocar isso para as empresas, para os empresários, para os gestores, para os funcionários que a gente atua junto aí, né, nos clientes. Isso vem com o tempo, né? Então, você tem que ter o binômio tempo-trabalho. Trabalho e o tempo necessário. Se trabalhar e achar que vai acontecer amanhã, não vai ter resultado. Isso também ficar esperando e não trabalhar, o resultado não vem também. Então, sim, a formulinha mágica aqui, né? Vende mais, quem liga mais, quem visita mais, quem oferece mais, quem se prepara mais, quem conhece mais e quem se relaciona mais. Né? Isso aqui é um resumo de você sair da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Tem muita oportunidade no mercado aí, apesar das dificuldades. Nada é fácil, mas existe muita oportunidade. Precisa de trabalho, precisa de empenho e o resultado vem. Quando você trabalha, planeja, o resultado vem. Ele não deixa de vir. Ok, pessoal? Então, eu costumo dizer o seguinte, que o pote de ouro no fim do arco-íris do setor de laticínio, do setor lácteo, passa por um bom planejamento de gestão comercial. Então, a grana, o resultado está aqui, ó. Está no comercial. Um comercial bem feito, bem estruturado, inteligente, eficiente, com gente engajada, com pessoas motivadas, entrega muito, né? Então, isso tem que vir da direção da empresa. A direção da empresa, quem está dentro da empresa, quem planejou, quem vislumbrou, quem está realizando, tem que passar isso para o time.
e aí vocês vão conseguir chegar ao caminho, né, ou ao objetivo desejado. Então, estou aberto aqui a perguntas, né, o ESC que você costuma colocar no Instagram lá, vocês podem perguntar, e eu acho que se vocês forem fazer, pode fazer a pergunta que o pessoal não vai estar gravando, tá? Porque é questão de imagem, se vocês quiserem também não se importar, aí a Mari e a Fabiana vai falar com a gente aí. Muito obrigado aí, pessoal. Pode mandar questionamentos se vocês quiserem.